Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da palavra, onde estamos aqui no início desta manhã para refletir e meditar o Evangelho do dia, que é de Marcos 10, 17 e 27, e nos preparando também para a nossa bênção do dia que recebemos todos os dias nesse horário. O Evangelho de hoje nos chama a atenção no seguinte: naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo e ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tenho feito tudo isto e observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isto, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem poderá se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje que nós ouvimos nos apresenta a figura de um homem que se apresenta a Jesus e faz uma pergunta para Jesus: o que ele precisava fazer para ganhar a vida eterna, para ganhar a vida eterna. Então, é uma pergunta que ele fez a Jesus, e querendo saber aqui o que ele precisava fazer para que ele pudesse ganhar a vida eterna. E Jesus vai colocar aqui algumas condições, que ele precisa, alguns passos que ele precisa dar para poder chegar a esse objetivo dele, que é a vida eterna. Interessante, que esse homem faz uma pergunta que às vezes eu e você nunca fizemos, ou às vezes não, talvez nunca fizemos essa pergunta, O que nós precisamos fazer? Como nós precisamos ser para que possamos um dia chegar à vida eterna, para que possamos um dia ganhar a vida eterna? Essa é uma pergunta muito interessante, porque às vezes nós podemos viver a nossa vida como se isso já tivesse garantido, como se isso tivesse tudo resolvido. E é interessante que esse homem ele tem uma preocupação: como? O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E aí ele vai perguntar a Jesus, e Jesus vai colocar algumas condições para que ele possa chegar a esse objetivo dele, que é a vida eterna. E Jesus vai dizer para ele que ele precisa, por primeiro, viver os mandamentos da lei de Deus. E diz ele que vive todos os mandamentos. Todos os mandamentos, como vimos aqui na palavra que Jesus destacou para ele, ele diz que desde muito cedo, desde muito jovem, ele vivia na sua vida. Procurava viver esses ensinamentos de Deus, praticá-lo, colocar em prática na sua vida. Então Jesus diz: olha, você não está longe do céu, mas não significa que você já está com o céu garantido. E Jesus vai colocar uma outra situação para ele, que é se desfazer, desprender de tudo, que é uma das exigências que Jesus coloca para os seus apóstolos e vai colocar também para esse homem, coloca para mim e para você. E nós precisamos renunciar tudo por causa de Jesus e do Evangelho. E renunciar inclusive à nossa própria vida, disse Jesus. E aqui Jesus convida ele por primeiro a renunciar os seus bens, renunciar tudo. E além disso,
Vender, mas não para ficar com o dinheiro para si. Vender e dar o dinheiro aos pobres. Então, esse é um caminho que Jesus propõe para ele seguir. Primeiro, os mandamentos, os ensinamentos da palavra de Deus, vivê-los. Segundo, se desprender de tudo, se desapegar de tudo. E terceiro, seguir Jesus, caminhar com Jesus. Mas é interessante que ele consegue fazer apenas o primeiro exercício. Ele consegue colocar em prática o primeiro exercício. E ele, poderia assim Jesus dizer, não, mas ele já faz alguma coisa de bom. Um homem tão bom vive todos os mandamentos. Mas não basta apenas nós viver algumas coisas que Jesus ensina. Não basta nós vivermos alguns ensinamentos da palavra de Deus. Nós precisamos estar dispostos para viver a palavra em totalidade. E aqui o Evangelho nos ensina que esse homem vivia muito bem uma parte dos ensinamentos de Deus, que eram os mandamentos. Mas ele não vivia o aspecto da caridade, não estava disposto a praticar a caridade, a ser solidário com aqueles que precisavam, e também não estava disposto a seguir Jesus, a caminhar com Jesus. Então, não dá para ser discípulo de Jesus assim, e quem não está disposto a viver a caridade, a ser solidário e a seguir Jesus, dificilmente vai entrar no céu. Pode viver todos os mandamentos da lei de Deus, como ele vivia, mas precisa ir além disso, disse Jesus. E é isso que hoje o Senhor vem nos chamar a atenção. Talvez eu e você ainda não vivemos nem os mandamentos, e às vezes muito menos a caridade, e também muito menos estamos seguindo Jesus como deveríamos de seguir. Então veja o quanto ainda nós precisamos trabalhar em nós para que nós possamos um dia estarmos na glória de Deus, participando do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude a nós realmente estarmos abertos, dispostos a viver os mandamentos, praticá-los em nossa vida, mas que o Senhor também nos ajude a sermos abertos à prática da caridade, à solidariedade entre nós, mas também que o Senhor nos dê motivação, nos ajude a entender que precisamos fazer um caminho de seguimento, de caminhar com Ele, e com certeza, se assim fizermos, um dia nós também vamos fazer a experiência do reino de Deus, do céu, na vida eterna. O Senhor nos ajude a fazermos esse caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Bênção do dia. Oferecimento Inovacar Veículos. Qualidade e eficiência. A escolha certa na hora de comprar o seu carro.